Olá pessoal, saudações a todos. Esse é o vídeo referente à aula de Introdução à Linguagem VHDL do Laboratório de Circuitos e Técnicas Digitais, EL5105, da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos começar então. Bom, os objetivos dessa aula estão aí listados: dar os primeiros passos em VHDL, estudar alguns exemplos básicos de descrição de hardware em VHDL, implementar alguns circuitos básicos usando o VHDL lá no nosso emulador de sistemas digitais. Bom, o que é o VHDL então? Começando com uma visão geral, uma visão mais técnica, mais burocrática, digamos assim, da linguagem VHDL. VHDL é uma linguagem de descrição de hardware, tá? É isso que tem que ficar bem claro na cabeça da gente quando a gente trabalha aqui no laboratório. A gente está trabalhando com uma linguagem de descrição de hardware. E, em função disso, ela tem grandes diferenças em relação às linguagens gerais de programação. Tá? O que significa essa sigla VHDL? Né? VHDL vem é um acrônimo referente a VHZIC Hardware Description Language. Tá? É a linguagem de descrição de hardware da VHZIC, sendo que VHZIC é um programa do governo, do Ministério da Defesa, né? do Departamento de Defesa americano, que funcionou lá nos anos 80, né? Essa sigla significa VHZIC, significa Very High Speed Integrated Circuits, e que tinha como objetivo fazer pesquisa, desenvolver técnicas e métodos para projeto e implementação de circuitos integrados de alta velocidade, né? Circuitos integrados, portanto, hardware, de alta velocidade para o exército americano. Tá? Então, o VHDL foi um dos resultados do trabalho dentro desse programa VHZIC lá do governo americano. No final da década de 80, né, o VHDL ele saiu do contexto apenas da VHZIC e passou a ser a linguagem padrão de descrição de hardware para o I3E. O I3E, para quem não conhece, é o Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos dos Estados Unidos. Né? Na verdade, é uma instituição mundial e que tem padrões, que gera padrões, dentre muitas outras coisas que o I3E faz. Ele administra e gera padrões para diferentes coisas, por exemplo, o Wi-Fi que a gente usa tem padrão I3E também. O VHDL é uma linguagem padronizada pelo I3E desde o final da década de 80. Tá? O legal de trabalhar com VHDL é que a gente tem muitas ferramentas, tanto para simular quanto para fazer síntese de circuitos, né? Por se tratar de uma linguagem de descrição de hardware padrão. Lembrando que a gente sempre vai falar aqui, né, que a gente vai sintetizar circuitos a partir de VHDL, porque é isso que é feito. A gente tem lá uma linguagem que descreve algum projeto de hardware e essa linguagem vai ser interpretada, tratada e processada para gerar um circuito ou, eventualmente, um arquivo de configuração para um FPGA ou, eventualmente, um projeto para um circuito integrado personalizado. Beleza? Isso tem que ficar muito claro para a gente não está fazendo compilação aqui, apesar das ferramentas chamarem muitas vezes o processo de síntese como compilação. Tá? Enfim, temos diversas outras linguagens de descrição de hardware, algumas estão citadas aí. A Verilog provavelmente é a mais famosa aí. VHDL e Verilog são as concorrentes mais famosas para o projeto em geral de hardware. Outras linguagens têm contexto um pouco diferente, né? Não vou entrar em detalhes sobre elas aqui, já que o nosso foco é VHDL. E o que a gente pode fazer com VHDL? A gente consegue descrever um circuito digital de diferentes formas, então a gente pode projetar descrevendo a estrutura do circuito, seu comportamento ou eventualmente fluxo de dados dentro desse circuito. A gente vai começar naturalmente com descrições estruturais, né, com atribuições concorrentes aí, tá? As descrições em VHDL elas podem ser utilizadas então depois de prontas para gerar hardware, como eu falei. Gerar hardware no sentido de gerar um arquivo que vai configurar o nosso FPGA para trabalhar do jeito que a gente deseja, né, de acordo com o nosso projeto, ou gerar um projeto completo de um circuito integrado, que faz a tarefa que a gente projetar. Tá? As descrições em VHDL também podem ser simuladas, isso é essencial no projeto de hardware. A gente fazer simulações para conseguir eliminar todos os problemas, tá? O máximo possível de problemas antes da fabricação de um circuito integrado, por exemplo, que é um processo caro e demorado. Então, se a gente conseguir simular muito bem o nosso
o nosso projeto, eliminar todos os problemas, verificar ele em toda a sua amplitude, a gente consegue daí ter uma fabricação mais tranquila, né? Um processo de fabricação demorado e caro, mas que vai resultar em um circuito com grande chance de funcionamento pleno. Então, a gente consegue simular as descrições em VHDL e também a gente consegue, com o VHDL, gerar estímulos para fazer essa simulação. E isso é feito quando a gente define um test bench para o nosso circuito, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente nesta disciplina. Beleza. Olhando já para um projeto inicial, né, em VHDL, de um circuito simples, um projeto simples com apenas um arquivo, a gente tem essa anatomia para fazer o projeto, né, essa estrutura, basicamente, para fazer um projeto simples em VHDL. A gente tem um arquivo lá com extensão VHD, tá, um nome qualquer aqui. Ele vai ter uma parte que é dedicada a falar da importação de bibliotecas e pacotes, tá, a parte de libraries and packages ali do nosso código. Vai ter uma parte dedicada a descrever a entidade que a gente está projetando, a entity. Aí nessa parte a gente vai ter principalmente a descrição das ports, ou seja, das entradas e saídas, da interface do nosso circuito com o mundo externo, digamos assim, ou com os demais blocos dentro de um projeto maior. E architecture, que é onde o projeto é feito, o projeto propriamente dito é feito, é onde a gente descreve o comportamento, ou a funcionalidade, ou a estrutura interna do nosso circuito. Então, essa é a anatomia, né, a estrutura de um projeto em VHDL. Bibliotecas, importação, declaração da entidade com suas portas e, finalmente, descrição da architecture, que é o projeto propriamente dito. Um aspecto muito importante que a gente tem que ter em mente é que VHDL é case insensitive, o que significa dizer que pouco importa maiúsculas e minúsculas para o VHDL, tá certo? Diferente da maioria aí das linguagens de programação, por exemplo. Vamos para um exemplo então, primeiro exemplo em VHDL, para a gente ver como um projeto de um circuito bem básico, um circuito envolvendo algumas poucas portas lógicas, é feito em VHDL. Temos aí um Majority Detector, que é um circuito cuja saída fica em nível lógico alto sempre que a maioria das entradas ficar em nível lógico alto. Então ele detecta se a maioria está em nível lógico alto, né? Indica na sua saída se a maioria das entradas está em nível lógico alto. Aqui nesse desenho do meu Majority Detector eu tenho 3 portas AND, uma porta OR, 3 entradas ABC, uma saída Y. Tá aqui a função lógica que descreve o funcionamento do Majority Detector. E a tabela verdade dele aqui, tá? ABC, Y, bom, tudo isso aqui vocês já devem ter visto nas aulas de teoria. Estrutura de um circuito, tabela verdade e as equações booleanas que descrevem o funcionamento desse circuito. Beleza, como é que ficaria o código desse Majority Detector, então, em VHDL? Seguindo aquela anatomia, aquela estrutura que a gente viu lá no início, nós temos uma parte dedicada à importação aqui das bibliotecas que vão ser utilizadas, né? Basicamente, o que nós temos nesse código é a declaração aqui da biblioteca do I3E e o uso de uma parte dela. Temos a descrição da entity, basicamente as ports do circuito. Tá? Uma entity pode ter outras coisas, não apenas as ports, mas em geral, aqui principalmente na parte inicial dessa disciplina, a gente vai trabalhar somente com ports. É um circuito que tem 3 portas de entrada e uma porta de saída, isso que nós temos aqui, A, B, C como entradas, Y como saída, já vou falar sobre Standard Logic e outras coisas. E finalmente a Architecture, que é onde está descrita a funcionalidade do circuito, né? Tem essas portas AND aparecendo como AND aqui, OR também, enfim, daqui a pouco eu vou falar mais disso, além de signals, já vai ficar mais claro o que são esses signals. Então, algumas definições iniciais, né? Algumas questões importantes iniciais sobre esse projeto do Majority Detector em VHDL. Tem essa estrutura, então, como eu falei, bibliotecas, entidade e architecture. O arquivo que a gente vai criar para descrever esse projeto, ele tem que ter o mesmo nome da entidade. Então, se a minha entity é majority, o nome do arquivo tem que ser majority.vhd. A architecture ela deve estar sempre relacionada com a entity, isso é feito aqui na declaração da architecture. Então, architecture, circuito lógico. Esse aqui, circuito lógico, é um nome qualquer para a minha architecture, tá? Poderia ser qualquer outra coisa. Of, majority, aí aqui sim é importante eu usar o nome da entidade, relacionando a architecture com essa entity, tá certo? E
is, e daí aqui a descrição da architecture propriamente dita. Daqui a pouco eu vou falar mais em detalhes sobre essa descrição. Mas o importante aqui é que a architecture tem que estar relacionada com a ent. De novo, ressaltando, VHDL é case insensitive. Então eu poderia declarar o E como maiúsculo aqui e usar como minúsculo lá e funcionaria tudo da mesma forma. Beleza. Vamos agora explorar cada uma das partes daquela anatomia em mais detalhes. Primeiro falando da parte das libraries, né, onde eu declaro as bibliotecas que vão ser necessárias. Aqui eu estou usando a biblioteca do I3E e nessa biblioteca aqui eu tenho a definição dos tipos, né, dos tipos de variáveis, digamos assim, não são variáveis, mas dos tipos Standard Logic e Standard Logic Vector, os quais são versões aperfeiçoadas dos tipos nativos bit e bit vector do VHDL. Tá? O VHDL então tem esses tipos bit e bit vector, mas a gente costuma usar os do padrão I3E porque é um pouco mais flexível, tem algumas possibilidades adicionais e, portanto, usaremos Standard Logic e Standard Logic Vector como tipos. O que é o Standard Logic? É um tipo de variável, de signal, de objeto dentro da minha linguagem VHDL que que se refere a um único bit sozinho e, portanto, ele pode assumir valores 0 e 1. O Standard Logic, na verdade, pode assumir alguns outros valores, mas não vamos nos preocupar com isso por hora. Valores como undefined ou qualquer, enfim. Vamos nos preocupar apenas com os valores 0 e 1 e esse tipo de objeto aqui, Standard Logic, dentro do VHDL, ele é descrito com aspas simples. Então, quando eu uso aspas simples 0 ou aspas simples 1, eu estou dizendo que isso aqui é 0 em Standard Logic, tá? E 1 em Standard Logic. Standard Logic Vector, como o nome já diz, o vector lá ali indica, é um vetor, né, ou um array, ou um conjunto de bits, basicamente. Ou seja, uma palavra de múltiplos bits. Então, o Standard Logic Vector vai ser declarado aí na linguagem com aspas duplas. E daí aqui eu tenho uma palavra, por exemplo, de 6 bits, 001010, que é um Standard Logic de 6 bits, quando eu coloco aspas duplas em VHDL. Enfim, bem simples isso, são nessa biblioteca aqui, nessas libraries que estão sendo importadas lá no Majority Detector, majority.vhd, nós temos basicamente a declaração desses tipos de variáveis, isso que nos interessa por enquanto. Vamos para a Entity então, como eu falei já, na Entity a gente tem a definição das ports do circuito digital, ou seja, das portas de entrada e saída, tipicamente. Também tem outras possibilidades. Tem portas que podem ser buffer, podem ser in-out, né, entrada e saída ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, mas podem agir como entrada e saída. E ali a gente tem então a definição dessa interface entre a lógica implementada internamente ao nosso projeto e o mundo externo, ou os outros circuitos que vão ser conectados ali, ou eventualmente as chaves que vão ser conectadas nas entradas e os LEDs que vão ser conectados nas saídas do circuito. E qual que é a sintaxe para descrever essa entity? Nome da entity, né? Majority aqui no meu caso. Tem que ser o mesmo nome do arquivo, mas pode ser um nome arbitrário qualquer. Então, entity majority is, aí eu declaro aqui as ports, end majority. Está aqui declarada a minha entity. Eu poderia agrupar também a ABC, são todas, né, essas três entradas aqui, né? Essas três ports são entradas e Standard Logic, então eu poderia fazer A, B, C em Standard Logic. Então as três são entradas do tipo Standard Logic, Y é a saída. É exatamente o que eu tenho aqui no circuito, né? Y é uma saída do tipo Standard Logic, ou seja, saída de um bit, e A, B e C são entradas, cada uma de um bit, então são do tipo Standard Logic também. Olhando com mais detalhes a entidade, nós temos então um nome que é arbitrário para as ports, né? Esse nome eu posso definir ao meu gosto, né? Eu usei A, B e C porque são os nomes das ports do meu Majority Detector. A direção dessas ports, in, out, A, B e C são entradas, então, e Y é uma saída. E o tipo dessas ports, Standard Logic, né? Poderia ser Standard Logic Vector, eventualmente, se a gente tivesse, por exemplo, uma entrada A de 5 bits, vamos dizer. Eu teria Standard Logic Vector, 4 down to 0 aqui, a gente já vai ver esse tipo de declaração de port como Standard Logic Vector. Beleza, então isso é a entity do meu circuito. Vamos para a architecture, que é onde a funcionalidade do circuito, ou a estrutura, ou o comportamento, deve ser descrito, digamos assim. Tá, então eu tenho aqui o meu Majority Detector com as suas 3 portas AND e uma porta OR.
Temos então aqui a definição da architecture, chamada de circuito. Eu acho que até no slide anterior estava circuito lógico, mas é um nome arbitrário. Of majority, da entity majority, e ela é definida nessa forma aqui. A primeira coisa que eu destaco aqui na declaração da architecture é que antes do begin, antes de descrever a funcionalidade ou um comportamento propriamente dito, eu tenho a declaração de signals que eu vou utilizar dentro do meu projeto. O que são esses signals? São como se fossem fios que conectam coisas internas ao meu circuito, ou eventualmente como se fossem simplesmente ligações entre diferentes coisas que eu tenho aqui dentro da estrutura do meu circuito. Signals tem outras funcionalidades também que ao longo do tempo vão ficar evidentes para nós, né, nas próximas aulas. Mas a gente pode encarar dessa forma, já que a gente está fazendo projeto estrutural na aula de hoje. Signals são conexões internas do meu circuito, beleza? Tenho aqui a declaração de 3 signals do tipo Standard Logic Vector, D, E e F. E eu vou usar esses signals para fazer essas conexões aqui, da saída da AND com a entrada da OR, da saída dessa AND com a outra entrada dessa OR, e com a saída dessa AND com a última entrada dessa OR. Tá? D, E e F, então, são essas conexões internas. Esse projeto é bem simples, eu poderia fazer ele sem signals, mas ele está feito com signals aqui para mostrar como a utilidade desses objetos aí dentro da minha linguagem VHDL. Beleza, então declarei os signals D, E e F e eu tenho aqui finalmente a descrição da architecture. Tenho que Y recebe D ou E ou F, Y, ó, o Y aqui, recebendo D ou E ou F, é isso que eu tenho em função da minha porta OU. Tá? D recebe A e B, A e B, né? A vem aqui, B vem aqui numa AND, D recebe A e B, E recebe A e C, e finalmente F recebe B e C, beleza? Essa é a estrutura do meu circuito, descrita aqui na forma estrutural de VHDL, com atribuições concorrentes. Esse aqui é um operador de atribuição. E um detalhe importante, como a gente está fazendo projeto de hardware, a sequência que eu coloco essas instruções, digamos assim, né, essas linhas de código aqui, ou a descrição de cada uma dessas partes do meu circuito, não importa. Então eu poderia colocar o Y recebe D ou E ou F lá no final, poderia colocar o F como o primeiro, enfim. Pouco importa a sequência em situações normais do VHDL. Algumas vezes a gente deseja fazer uma execução sequencial de código, ou que pelo menos a interpretação do nosso código seja sequencial, dá para forçar isso, mas não é o padrão. Tá? A gente vai ver em que situações a sequência de operações importa no VHDL, tá? Mas a princípio, quando a gente usa os operadores padrão de atribuição, a gente tem declarações concorrentes, que é a descrição de conexões, né, como se fossem conexões internas, e portanto não importa a ordem que essas atribuições são feitas. Por isso que elas são chamadas de atribuições concorrentes. Teoricamente, elas acontecem simultaneamente. Beleza, então vamos lá dar uma analisada um pouco melhor, né, um resumo do que foi visto aqui com relação à architecture. Tem a declaração dos signals, D, E e F. Tem os operadores lógicos sendo utilizados aqui, né, no caso o OR e o AND, poderia usar NOR, XOR, XNOR, enfim, todos os operadores NAND, NOR, né, NOR já falei. Então, todos os operadores lógicos podem ser utilizados aqui nessa forma estrutural básica de projeto. Essa setinha aqui, né, esse operador que é o menor seguido por igual, é o operador de atribuição em VHDL, estou fazendo uma atribuição concorrente ao usar esse operador nesse contexto aqui. E como eu disse, pouco importa a sequência das atribuições aqui, né, no meu código, porque elas vão ser feitas de forma concorrente, ou seja, de forma simultânea. Perfeito, então visto um exemplo básico, Majority Detector de VHDL com Standard Logic, vamos ver um segundo exemplo, que eu chamei aqui de silly, né, um exemplo bobinho, né, de código, que é baseado em Standard Logic Vector, ou seja, que usa ports do tipo Standard Logic Vector, tem operações aqui com signals, né, e ports do tipo Standard Logic Vector. Temos aqui então um circuito que tem uma entrada A de 8 bits e uma saída Y de 8 bits. Portanto, por ele ter uma entrada A e uma saída Y, as ports que eu tenho declarada na minha entity silly são A e Y. A é uma entrada do tipo Standard Logic Vector,
com índices que vão de 7 até 0 e, portanto, é uma entrada de 8 bits. 7 down to 0 indica o range, né, de índices que eu vou ter aqui para a minha variável A, portanto 8 bits. Y é uma saída do tipo Standard Logic Vector, também de 8 bits, está aqui, e portanto eu tenho 7 down to 0 como índices para essa port Y, beleza? Tem a declaração da minha entidade aqui, entity list, blá blá blá, as ports. Daí aqui eu tenho a architecture, que eu chamei de myArch, que é uma architecture de Cili, da entity Cili. Declarei um signal aqui internamente também do tipo Standard Logic Vector, só que agora é de 4 bits, 3 down to 0. E eu vou usar esse signal aqui dentro do meu projeto. O que eu tenho, basicamente, dentro da minha architecture é que Y recebe a concatenação, esse aqui é o operador de concatenação em VHDL. Simplesmente, se eu tenho duas palavras de 4 bits, que é o caso aqui, eu simplesmente vou juntar as duas, uma ao lado da outra. Vou concatená-las para formar Y. Então, estou pegando os 4 bits mais significativos de A e concatenando com o signal AUX. E o signal AUX recebe NOT dos 4 bits menos significativos de A. Certo? Operação NOT aqui, as demais operações lógicas, elas são bit a bit quando lidam com o Standard Logic Vector. Então, NOT, um Standard Logic Vector de 4 bits, vai implicar inverter, fazer o NOT de cada um dos bits individualmente. Beleza, fim da minha arquitetura. Bom, é uma arquitetura simples, dá para interpretar esse código e perceber o que eu vou ter na saída dele em função de valores da entrada. E aí tem uma perguntinha aqui para vocês pensarem, né, e responderem, que é o que faz esse circuito para A igual a 11000, ou seja, o que eu vou ter em Y para esse valor da entrada A. Enfim, só dá uma pensadinha que vocês já vão chegar a uma conclusão sobre isso. O que temos de novo aqui é o operador de concatenação, que a gente ainda não viu nos exemplos anteriores. E outra, ressaltando o que eu já falei anteriormente, pouco importa a sequência das atribuições, já que elas vão ser feitas de forma concorrente ou simultânea. Beleza? Estamos descrevendo hardware, portanto, conexões, né, circuitos que vão ser conectados, operações que vão ser feitas, e, portanto, a sequência aí das atribuições não vai importar no contexto desse tipo de projeto simples. Beleza, pessoal? Resumo do que vimos então aí sobre esses projetos básicos. Temos uma anatomia simples aqui para o projeto de VHDL, declaração de bibliotecas, definição da entidade com suas ports e descrição do comportamento ou funcionalidade do sistema dentro da architecture. Ressaltando algumas coisas, o arquivo deve ter o mesmo nome da ente, VHDL é case insensitive, ou seja, pouco importa usar maiúsculas e minúsculas. Projeto propriamente dito é feito na architecture e os signals são utilizados lá na architecture para conexões internas. Beleza então, pessoal. Vista essa base teórica, podemos agora partir para as tarefas visando fixar os conteúdos aí que já foram vistos. Vamos lá então. Primeira tarefa, adaptar o código mostrado anteriormente visando implementar o Majority Detector no emulador. Detalhes, se o nome do entity arquivo não for usertop, a gente tem que fazer um set top level lá no emulador. E além disso, as ports precisam ser mapeadas para chaves e LEDs do hardware, ou seja, em nosso caso, a gente precisa fazer o mapeamento das ports para as chaves e LEDs do nosso emulador. Tá? Então, tudo que eu falei até agora sobre o projeto é o que a gente precisa para fazer um projeto básico, só que na hora de fazer a síntese desse projeto, ou seja, a implementação, a gente precisa mapear as entradas e saídas do nosso projeto com entradas com chaves e LEDs, no caso de um hardware, ou eventualmente, no caso do nosso emulador, com as partes ali que imitam as chaves e LEDs que a gente tem na interface do nosso sistema. É isso que a gente precisa fazer. Num projeto, vamos dizer, que a gente faz em laboratório com um kit propriamente dito, o que a gente faz é o relacionamento das variáveis com os pinos de entradas, os pinos do nosso kit que estão do nosso emulador, os pinos do nosso FPGA lá do kit que estão ligados com chaves e com LEDs e outras coisas mais. Tá certo? A gente faz isso a partir dos assignments lá no Quartz 2, mas aqui a gente vai fazer a conexão pensando no contexto do nosso emulador. Como que a gente pode fazer esse mapeamento? Então, tem duas formas que a gente pode trabalhar aqui no nosso emulador. A gente pode
usar nomes particulares para as ports do nosso circuito. Se a gente usar SW, LED R, a gente vai estar ligando as ports do nosso circuito automaticamente com as chaves ou com os LEDs. O R vem de red, né, os LEDs vermelhos que a gente tem no nosso circuito. Tá? Se a gente usar a palavra-chave key como port, a gente vai estar ligando num dos 4 botões que a gente tem ali na nossa interface, que é o que a gente tem no kit também. E se a gente usar hex, né, hex 0, hex 1 e etc., a gente vai conseguir ligar as entradas e saídas do nosso circuito com os displays de 7 segmentos. Tá? Isso foi feito na primeira aula, inclusive, vocês já brincaram um pouco com isso. Devem ter percebido que no código básico lá, as ports têm esses nomes particulares, SW, LED R, hex 0, hex 1 até hex 7 e key, eventualmente. Tá? Deem uma olhada lá se for o caso. Além dessa forma, né, de definir SW, LED R como portas, a gente pode usar o mapeador de portas, que é uma ferramentazinha que está disponível aí dentro do nosso emulador. Beleza? Eu vou então resolver essa tarefa aqui com vocês, né, nesse vídeo, para mostrar para vocês essas duas formas de fazer o mapeamento de portas. Beleza? Estou aqui com a tela do meu emulador aparecendo no vídeo agora. Deixa eu ir lá para a tela do meu emulador. Vou para a lista de arquivos, eu tenho só um arquivo aqui, usertop.vhd, eu vou criar um arquivo agora, new majority.vhd, que é o meu majority detector. Vou lá na minha apresentação agora pegar o código do meu majority detector, tá aqui. Colei o código do majority detector da forma como está lá no slide, aqui para o meu emulador. Vocês devem estar vendo o código aí. A letra está um pouco pequena, vou dar um pouco de zoom aqui, ver se ajuda. Ah, beleza, está ali o código do meu majority detector. Então, eu vou salvar e eu posso fazer a compilação. Ao fazer a compilação, ele vai compilar direitinho, porque ele compilou o usertop, né, na verdade. Aqui ele daria um erro. Mas vamos lá, vamos para a lista de arquivos fazer uma coisa que a gente precisa fazer para indicar que a compilação deve ser feita não a partir do usertop, mas a partir do majority, que é o set top level. Setei o majority como top level, agora eu vou fazer a compilação e ele, na tentativa de compilar, me deu uma mensagem de erro dizendo que a porta A não é válida para top level. Eu preciso usar algumas dessas aqui, né, justamente indicando que não foi feito um mapeamento correto, né, do meu projeto para o meu emulador, né, ou seja, para o meu hardware, entre aspas, né, para o meu emulador que simula um hardware em funcionamento, e portanto a compilação falhou. Eu vou então adaptar agora o meu código. Primeiro eu vou usar o mapper ali, que eu já mencionei, para mostrar para vocês como fazer esse mapeamento. Eu venho aqui no mapper, seleciono o majority.vhd, habilito o port mapping, e daí pronto, eu tenho aqui como já dizer para o meu emulador que a entrada A do meu majority.vhd deve ir para chave SW0, a entrada B para SW1, a entrada C para SW2 e finalmente a saída Y para o LED R0. Salvei, está feito o mapeamento, posso voltar para a minha lista de arquivos, compilar e agora minha compilação não deu erro. Posso ir para a emulação para ver se meu circuito está funcionando adequadamente. Eu vou tirar um pouco de zoom aqui, né, na emulação e vou iniciar a emulação aqui. Beleza, a emulação foi iniciada, tive a mensagem aqui que a emulação começou, mas nada aconteceu. Naturalmente eu tenho as chaves SW2, 1 e 0 ligadas nas entradas do majority detector. Quando elas três são iguais a 0, a saída aqui no LED R0 é 0. A partir do momento que a maioria das entradas está em 1, a saída vai para 1, ou seja, o LED R0 lá acende, tá certo? Então posso testar as diferentes combinações aqui que levam ao LED R acender e está pronto o meu projeto, meu majority detector funcionando direitinho aí no meu emulador. Beleza? Agora eu vou fazer aquela outra adaptação de código, tá certo? Vem aqui. Tá aqui o meu majority, eu vou mudar as ports para SW, que é uma port do tipo in, Standard Logic Vector. Deixa eu dar mais um aqui para ficar mais visível.
17 down to 0, ou seja, 17 até 0, porque eu tenho SW como uma entrada de 18 bits, eu tenho 18 chaves lá no meu circuito. LED R out STD logic vector, também de 18 bits. Ah, fiquei na dúvida de quais as ports que eu tenho no meu circuito, eu posso ter no meu circuito que são mapeáveis ao emulador. Dá para ir aqui no help. No help vocês vão ter a lista dessas ports. Tá aqui SW, LED R, que essas são as que eu estou utilizando. Além disso tem keys, tem 3 velocidades de clock, que a gente vai usar mais lá para frente, e dos displays de 7 segmentos aqui também. Então, voltando para o editor, tem o majority com essas portas SW e LED R, tá, definidas ali. Architecture agora, eu tenho que modificar ela naturalmente, porque a architecture está em função de A, B e C e saída Y. Eu vou fazer uma coisa para tentar deixar o meu código mais organizado aqui. Eu vou declarar A, B e C também como signals aqui no meu código. Tá? E vou ligar as chaves e os LEDs aqui. Tá? SW0 eu vou ligar em A. SW1 em B. Em C eu vou ligar SW2. E em Y, vou ligar LED R0 em Y, né? É LED R0 que vai receber o valor de Y, por isso que eu estou fazendo nessa sequência aqui a minha ligação, né? A recebe SW0, B recebe SW1, C recebe SW2 e LED R0 recebe Y. Aí eu não preciso mudar mais nada aqui, né? Eu substituí então as ports que eu tinha por signals, já que minhas ports mudaram de nome para elas serem mapeadas aí no meu emulador. Feito isso, salvei, vou compilar, se tiver algum errinho. Beleza, já entendi qual que é o problema aqui, que faltou o Y, né? E tem que ver se o mapper também não vai dar conflito aqui com o meu sistema. Não deu, beleza. O A está declarado aqui, beleza. É porque lá no mapper eu tenho port mapping ativo, né? E daí tive um conflito aqui, salvei, né? Com o mapeamento vazio. E agora a minha compilação deve funcionar. Beleza, pronto. Está resolvido. Então, só revendo o meu código do majority, eu troquei as ports para SW LED R, coloquei os meus antigos nomes de ports como signals para fazer conexões internas, fiz as conexões aqui dos meus novos nomes de ports com os signals apropriados e pronto. Aí eu tenho a compilação. E se eu for lá no emulador, tá? Ó, top level ent é majority mesmo, tá? Compilando o meu majority. Se eu for aqui no meu emulador, meu circuito deve funcionar certinho. A maioria em nível lógico alto, eu tenho a saída indo para 1. Maioria, saída indo para 1, maioria saindo indo para 1. Então tá feito, pessoal. Essa tarefa que eu fiz é então a tarefa 1 da aula de hoje. Vamos ver que outras tarefas nós temos aqui. Temos... Opa, tá lá no código, né? Deixa eu passar a apresentação para frente. Tarefa 1, então, Majority Detector. Tarefa 2, implementar o Silly e ver ele funcionando bonitinho. Tá? Tarefa 3, daí já implementar somadores completos e meios somadores. Vocês não viram ainda esses somadores completos e meios somadores na teoria, eu imagino. Tá? Mas isso não é um problema, porque aqui a gente só quer implementar os circuitos e ver eles funcionando. O que são os somadores completos? São somadores que fazem somas em colunas aqui, quando a gente deseja fazer somas de números de duas palavras diferentes de múltiplos bits. A gente pode usar o mesmo algoritmo que é usado lá nos decimais, a gente soma coluna a coluna, pega o resultado, vai 1 ou vai 0, daí soma na segunda coluna, o resultado vai dar 1, vai 0 e assim por diante, né? Aquela história de soma em sistema de numeração posicional. Tá? Se a gente analisar aqui essa soma de duas palavras de múltiplos bits, quando a gente soma na primeira coluna, a gente só soma 2 bits e tem 2 bits de saída, né? Que é o resultado dessa soma e o vai 1 ou vai 0 para a próxima soma, que é o que a gente chama de carry. Então, entradas de 2 bits de entrada e 2 bits de saída.
E nas outras colunas, como a gente pode receber também o carry, né, o vai 1 ou vai 0 da soma anterior, a gente tem 3 entradas, né, que aqui nesse caso estão com 1, 0, 0, e 2 saídas, né, que é o resultado da soma e o vai 1 ou vai 0 para a próxima soma. E daí, nessas colunas com 3 entradas, a gente usa full headers. Nas colunas, na única coluna, que é a primeira coluna com 2 entradas, usamos um half header. Vocês não vão ter que projetar isso aqui, esses circuitos, naturalmente, na aula de hoje, simplesmente implementá-los, né? Então, a implementação desses circuitos com portas lógicas é dada aqui nos slides. Vocês têm que implementar o half header, então, que é esse circuito com essas entradas, essas saídas, e ver se ele funciona adequadamente, né? Se o projeto de vocês funciona de acordo com essa tabela verdade aqui, que é do half header. Depois, implementar um full header, que já é um circuito que tem mais ports, né? mais portas lógicas internamente, e também mais ports. Tem 3 entradas e 2 saídas, esse é um full header, então tem que implementar isso aqui e ver se funciona de acordo com a tabela verdade dele aqui. Beleza? E finalmente vão implementar um somador completo de 2 bits, associando um half header com full header. Então, essa última tarefa aqui é a tarefa 4. Nessa última tarefa, vocês vão ter que implementar um circuito com 4 entradas, 3 saídas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portas lógicas internas, beleza? Não tem muito segredo, é o que a gente viu até agora, seguir aquela anatomia de um circuito, de um projeto simples em VHDL e fazer funcionar. Beleza, pessoal? Uma última tarefa, né? Uma coisa que vocês já devem ter visto lá na teoria, a universalidade das portas NAND e NOR. E nessa tarefa 5 aqui vocês têm que implementar o Majority Detector usando somente portas NAND ou somente portas NOR e ver como essa implementação com NAND e NOR é equivalente a uma implementação usando portas AND e OR como essa aqui. Perfeito, pessoal? Então, é isso para o vídeo de hoje. Façam as tarefas, depois o mini teste e até a próxima.